A partir de agora, Aspirinios. Até 2016, a nossa convidada de hoje trabalhava como assistente social no sistema prisional do Ceará, vivia uma rotina de ameaças por sua atuação na defesa de mulheres transexuais. Divorciada após viver uma relação complicada, mãe de 3 filhos e avó de um neto, Josefa Feitosa resolveu se desfazer das bagagens, casa, móveis, roupas e coisas que pesam, para ganhar o mundo. Assim que se aposentou, Jô comunicou à família que planejava deixar Fortaleza para se dedicar ao sonho de rodar o mundo. Hoje, ela que está na Colômbia e deve seguir para outros países da América do Sul, já tem mais de 40 carimbos diferentes no passaporte e vem ao Brasil com pouca frequência, só para renovar o passaporte, ver a família, resolver burocracias. Ela vive e mora onde a mala está. Bem-vinda, Josefa, com a sua pequena mala, Aspirinios, querida, direto de Cali. Seja bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. E eu acho que a gente demorou, não foi, para chegar a esse momento de conversa, mas até que enfim chegou, porque eu resolvi parar um pouco aqui em Cali e a gente conversar, né, sobre essa vida de passageira pelo mundo. Muito bem, Fernandinha, bem-vinda, querida. Gente, hoje eu, de fato, assim, quero ficar muito muda, porque, Josefa, meu Deus do céu, eu quero ser você. Quero fazer o que você faz, Josefa. Que ideia maravilhosa, que coragem, que inspiração que você tem para nos contar hoje. É muita história. Acho que 1 hora de podcast vai ser pouco. Seja bem-vinda. E pensar que essa minha vida hoje nunca nem passou pela minha cabeça, né? Porque, na verdade, assim, eu sempre gostei de viajar, mas só comecei a viajar depois que entrei na faculdade, porque até então eu vivia no interior do estado com a minha família, mas a minha cidade, Juazeiro do Norte, recebia muito turista, né? O turista, sim, que era o pessoal da fé muito no Padre Cício, né, que um santo sem altar, né, considerado um santo pelo nordestino, mas até hoje não foi canonizado. Mas, então, eu vi aquele povo chegando desde criança naqueles pau de arara, e eu ficava louca quando eu olhava aquele povo todo chegando, com tanto saco, com tanta coisa, e eu ficava, meu Deus, eu quero essa vida. Aí eu subia nos caminhões, nos pau de arara, queria ir embora com as pessoas. Meus pais tinham umas casinhas que eles alugavam, e já tinha algumas pessoas que já haviam determinado para esse lugar do meu pai. Então, a gente tinha essa renda, né, nas romarias de instalar essas pessoas que vinham nesses pau de arara, e eu ficava muito íntima das pessoas. Quando eles iam embora, eu ficava louca, porque eu queria ir também. Mas tinha outra atrativa, assim, com relação à viagem também, que era quando eu saía com meu pai, e ele sabia que eu gostava de olhar os passageiros do trem chegando, né? Então, a gente ia na estação, né, ferroviária passear. Era o meu passeio preferido. Ele me levava para ver as pessoas descendo do trem. E ele sempre dizia, vamos olhar os passageiros, né, descendo do trem. E eu ficava louca, porque eu queria também ser passageira. Uma vez ele perguntou, o que você quer ser quando crescer? Aí eu disse, eu quero ser passageira, porque eu achava que passageira era uma profissão, né?
E aí era muito interessante, porque era a minha vida. E um dia, quando eu completei 17 anos, eu entrei nesse trem e eu fui para Fortaleza estudar. E foi, assim, uma coisa muito importante para mim, né? Porque foi um sonho, meu primeiro grande sonho realizado da minha vida foi deixar aquela casa, aquele povo e me embrenhar noutra vida, noutra cidade, com outras pessoas, com outra situação. E era tudo que eu queria, uma novidade grande na minha vida. E aí eu fui com 17 anos, né? Saí de casa com os 17 e nunca mais voltei. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui estudar, depois eu fui fazer a faculdade de serviço social, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Eu acho que eu fazia mais política do que estudava. Então, por eu participar dos movimentos estudantis, acabava sempre indo representar o curso, nos congressos, nos encontros de estudantes, né, de CA, centro acadêmico, e tinha toda aquela confusão que eu gostava muito de participar. Eu tinha até apelido de Jô Passeata, Jô Manifestação, porque toda confusão eu queria, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer uma passeata. A viagem também começou muito por aí, porque eu não precisava ter muito dinheiro, e a gente ficava alojado nas universidades, né, nos campos universitários, dos encontros que a gente participava. E depois eu fui gostando das viagens, e fui olhando revistas, e fui olhando essas coisas. E depois eu casei, né, passei um tempo grande casado, 18 anos casado, tive 3 filhos, com o mesmo homem. Foi a minha grande sorte na vida, porque essas três pessoas assim, o grande, vamos dizer assim, a grande riqueza da minha vida. Se um dia eu tiver que parar de viajar, vai ser por eles. Se eles precisarem muito, muito por uma questão de saúde, por alguma coisa assim, só por eles, porque por mais nada na minha vida eu vou deixar de viajar. E eu digo muito a eles, meu filho briga comigo, velha, volta para casa, tu vai se perder no mundo. E eu digo, como? Eu não tenho mais casa. E ele diz, sua louca, a gente bota você aqui dentro das nossas, mas eu não quero mais casa. Na verdade, quer saber mesmo, eu odeio casa, geladeira, fogão, chão, vassoura, boleto, odeio tudo isso, não quero mais isso na minha vida, isso é um atraso, não quero. Eu ia falar isso, que quando a gente conversou antes aqui, né, antes de fazer a conversa oficial, eu e Josefa, ela falou isso comigo e eu fiquei com isso registrado, odeio vassoura, odeio liquidificador, odeio sofá. Josefa, isso é muito bom, Josefa. Ô, gente, só um adendo aqui. A gente a Josefa tá falando esse depoimento, eu e a Nath, a gente tá rindo pra dentro, tá? Vocês não vão escutar a gente rindo junto com a Josefa, não, porque tem toda uma gravação, tem todo um sistema de gravação aqui hoje, né, pra Josefa conseguir estar falando lá de Medellín? Direto de Cali? Não, direto de Cali. Então, como a gente não pode ficar interferindo muito, então vai ficar assim, eu e a Nath, a gente tá rindo pra dentro. Porque... vai parecer que a gente nem é, assim, divertida e simpática, né? Não, vai parecer que a gente não tá amando as histórias da Josefa, mas a gente tá? Quero deixar esse adendo aqui. Só que a gente não pode se manifestar muito. Então, né, eu acho casa o maior saco. Hoje, quando eu entro numa loja, eu não quero saber de panela, não quero saber de nada de casa. Paninho, que paninho? Quero saber de paninho. Eu quero saber de dinheiro para me comprar comida e passagem, de avião, de trem, de bicicleta, de qualquer coisa, entendeu? Não quero. Meus filhos dizem assim, mãe, seu aniversário quer o quê? Quero dinheiro, porque assim, o dinheiro é o que realmente me faz falta, porque o resto não faz, eu não preciso de muita coisa, eu tenho pouquíssimas coisas, eu tenho meia dúzia de coisas, na verdade eu tenho
5 looks, 5 looks que eu organizando, dá uns 20, né? E tem um tênis, tem uma havaiana, faz tempo que eu não sei o que é perfume, porque não precisa. Enfim, eu tenho meu cheirinho gostoso, que eu sei. E eu acho que cabelo também, só a tinta do cabelo, porque eu resolvi ser uma pessoa, assim, muito apresentada, né? Porque depois dos 60 anos, as pessoas não querem olhar velho. Então, se eu tiver, assim, com meu cabelo azul, as pessoas chegam, da hora, esse cabelo azul aí e tal. E aí, outro dia, eu entrei numa lanchonete, já era a segunda vez que eu entrava nessa lanchonete, eu estava no Acre. E aí a mocinha foi que me atendeu, a primeira foi atendeu a segunda vez, e aí ela disse assim, tinha muita gente na lanchonete, e ela disse, quando eu crescer, eu quero pintar meu cabelo da cor do seu. E aí todo mundo começou a rir, né? Porque ela já era grande, né? E as pessoas, quando tu crescer, não sei o quê e tal. Eu sou, gente, não é assim não. Ela quer dizer, quando ela tiver 60 anos, igual a mim, ela vai pintar o cabelo dela da cor que ela quiser. Só não vai pintar de azul, porque azul é a minha cor preferida, você arranje outra, né? Porque realmente, sabe, a gente tem essa dificuldade, as pessoas, elas não olham para a gente, elas não querem saber da gente. E o meu cabelo azul, ele me abre, vamos dizer assim, oportunidades, entendeu? Possibilidades de diálogo, de conversa, de conhecer pessoas. Porque mesmo aqui, as pessoas olham para mim e acham diferente, quer conversar, porque eu pinto o cabelo. Né? E assim, aí eu acho legal conversar, porque você tem o direito de você fazer o que você quiser. E hoje a minha luta está sendo essa, de sair dessa invisibilidade. Eu estou com 62 anos, mas eu não quero nem saber de números, sabe? Eu não quero saber quanto eu tenho de altura, quanto eu tenho de peso, eu não quero saber nada disso, eu quero saber de ser feliz, entendeu? Hoje eu estava olhando, eu fui dar um passeio, e eu passei numa calçada e tinha assim, uma bola enorme, assim, um globo, né, terrestre, e assim, embaixo do globo, um monte de pomba ciscando, né, comendo lá umas migalhas que tinham jogado para elas. Eu fiquei olhando assim, e eu fiquei pensando, essas pombas, né, comem as migalhas que os outros dão. Aí eu pensei, eu sou feliz, gosto de viajar, melhor do que ser pomba. Então, eu converso muito com as coisas, sabe? Eu não tenho problema, assim, de ficar só. Eu me acho uma pessoa muito criativa. E eu acho até bom quando tem dificuldades, que acontecem dificuldades comigo, porque eu fico procurando, sabe, um jeito de arrumar, de dar vamos dizer assim, uma arrumação naquilo que está me faltando, né? Então, uma coisa que é bacana, eu não tenho medo de gente, não tenho. Eu trabalhei a vida toda com muita gente, então por que eu vou ter medo de gente? Gente nunca me mete medo, entendeu? Então eu falo com todo mundo, eu sorrio, falo com o mendigo, falo com todo mundo falo. E, claro, que eu sei que tem pessoas que são ruins, né? Aliás, nós todos somos ruins, nós todos somos bonzinhos, né? Eu só sempre peço a Deus quando eu chego perto de uma pessoa, que eu peço uma ajuda e que eu preciso da pessoa, para ela estar no momento bom, né? Para mim poder chegar. Porque se ela estiver num momento ruim, não vai ser legal. Então, eu vejo muito essa questão. Josefa, quando é que você fez você está contando aí, né, a sua história incrível, essa sua vontade de ganhar o mundo, né, desde muito cedo. Quando é que você ganhou o mundo? Quando é que você viajou para fora pela primeira vez? Como é que foi essa emoção? Porque você sair de Juazeiro do Norte como uma passageira, quando é que você se tornou passageira de fato? Né, carimbou o seu passaporte pela primeira vez, eu queria saber como é que foi essa emoção. Eu carimbei esse passaporte pela primeira vez com uns amigos, né, que montaram uma viagem para a Europa,
E aí eu fui porque assim, eu estava precisando sair, saber como era sair do Brasil. E aí eu fui, né, fui para Portugal e a gente fez uma viagemzinha e foi aquela coisa tão sem graça, porque a gente seguia o guia, né? E eu nunca gosto muito, assim, eu sou uma pessoa muito mal educada, não sei nem se é mal educada, mas assim, desobediente, entendeu? Eu atrasava, eu atraso excursão. Gente, olha, eu não dou para andar com ninguém, porque eu sou um atraso na vida das pessoas. Se eu gostar de um lugar, eu paro. Se eu quiser comer, eu como. Eu esqueço que tem outras pessoas, né? Então, isso é difícil. Então, eu já vi que não, esse negócio de grupo não ia dar certo comigo, né? Então, e eu já pensava em sair, eu já pensava muito em viajar. Aliás, eu já tinha começado a melhorar. Quando eu me separei, gente, eu desci uma avançou de nada na minha vida, em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. Então, eu instituí lá em casa um presente nos aniversários, que era viagem. Cada filho que fazia aniversário tinha o direito de escolher uma viagem, claro, que os pacotes da CVC, porque é dos baratos, né? E aí, eu tinha 3 viagens durante o ano todinho, né? Mas o presente tinha que ser viagem. E aí eu comecei a fazer os pacotes dessa empresa. Eu fiz quase todos os pacotes, porque eu dizia para os meninos, tem que ser desse daqui, que era o que eu podia pagar. Então, eu terminava de um, começava de outro. A minha prestação era assim, direto, eu devia essa empresa o meu tempo todinho. E aí, assim, era muito mais por mim do que por eles. Eu me divertia muito mais, era muito bom. E aí eu comecei a ver que eu gostava disso e comecei a pensar, quando eu me aposentar, eu vou querer isso para mim. Porque era uma festa viajar. E aí, como eu já vivia uma vida muito, muito louca, né, de muita privação, porque quando você trabalha no sistema penal, você fica tão preso quanto as pessoas que estão lá. Você, quando entra, você deixa lá fora sua bolsa, você deixa o seu celular, você se descaracteriza todo. Se você tiver com a sandália alta, você tira, porque vai que acontece uma rebelião. Se você tiver com a sandália baixa, é mais fácil de correr, né? Então, você tem que deixar tudo isso e sair. E à medida que você vai entrando, os portões vão batendo e você, sabe, vai tendo você vai se fechando também. E aí, seu dia, você nunca sabe se você vai sair dali de dentro, entendeu? Então, a minha vida toda foi nessa panela de pressão e eu queria... E depois que eu saía de lá, minha gente, vocês pensam que eu ia para casa? Ia não. Eu ia para a universidade dar aula, dava aula na universidade e ia fazer as coisas de casa, era olhar, né, o que os meninos tinham desmantelado, era fazer comida para o dia seguinte e montar mais aula para dar. Gente, minha vida era uma loucura. E eu pensei, paro essa porra. Então, hoje, eu sou vadia com muito louvor, entendeu? Eu digo mesmo, eu sou vadia, não quero saber de porra de trabalhar. O trabalho que inventou foi o cão. Eu não quero mais saber disso na minha vida. Maravilhoso! Ai, Josefa, como é que a gente faz com você, Josefa, que você fala tudo que a gente queria falar e você tem uma licença poética que a gente não tem? Inclusive aqui, você é poesia do início ao fim, tá lá no seu perfil falando que você é uma vidóloga. O que é uma vidóloga? Vidóloga é isso, gente, é entender de vida boa, entendeu? Vou entender que a vida, ela tem uns altos e baixos, sabe? Mas você tem que se concentrar. Quando você é vidóloga mesmo, assim, de verdade, você não para nas coisas, não fica pensando nas coisas ruins que acontecem, não. Porque todo acontecimento tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, você foca nas coisas boas, sabe? Os ruins deixa para lá. Porque se você for focar no que é ruim, você não vai conseguir ver o lado bom que vai te adiantar na vida, né? Então, ser vidóloga é isso também, sabe? E eu acho que
que quando você chega a esse nível de vidóloga, é porque você já fez muita merda na vida também. Já teve muita reprovação, já levou muito zero, entendeu? Mas a gente chega lá, porque eu vou te dizer, as pessoas que têm me procurado querendo a minha vida, tu não tem noção. E quando eu comecei a fazer isso, eu nunca pensei na minha vida que eu chegasse nessa história que eu saí de São Paulo de ego duro, assim, duro mesmo, porque na minha vida nunca pensei de um auditório cheio de mulher se levantar e me aplaudir, nunca. Porque, claro, eu já fui aplaudida, porque eu sempre trabalhei nesses espaços, eu tinha muito acesso a muitas coisas, dava palestra, também como professor, você vai, né, tem aquele lado também de você se envolver com o mundo acadêmico, mas como eu vi nesse último congresso que eu participei, das mulheres viajantes, foi um negócio assim estúpido, sabe, de todo mundo ficar, se levantar assim, espontaneamente e me aplaudindo, fazendo coraçãozinho. Que é isso que está acontecendo comigo? Eu desci muito emocionada, porque eu nunca esperei, né, que tantas mulheres quisessem fazer o que eu faço. Então, hoje, eu fico muito bem sabendo que as mulheres querem ter prazer na vida, não querem saber de ser mãe o tempo todo, porque ser mãe o tempo todo cansa, minha gente. Ser vó ainda, depois de ser mãe tanto tempo, cansa mais ainda. E esse fenômeno que está acontecendo ultimamente nas famílias brasileiras, dos filhos se descasarem e voltarem para casa com os filhos para a mãe criar, isso é muito perverso. É muito perverso. Olha, minha filha teve um filho com 17 anos. E foi, né, para mim, foi uma loucura, porque eu já estava separada, eu já estava vivendo uma vida muito complicada, com 3 filhos, e ainda veio esse neto, e foi muito difícil, e eu fui muito, vamos dizer assim, grossa com ela, porque eu disse, olha, você escolheu, você quis ser mãe com 17 anos, então você vai ser mãe com 17 anos, você vai cuidar, você vai olhar, porque eu lhe avisei, eu disse para você, que se você fosse fazer bebezinho, você ia ficar uma furreca, porque teu peito vai cair, tua barriga vai se encher de estria, tu vai ficar com a tua bunda mole. E, enfim, eu toquei o terror, mas ela não acreditou. E aí eu disse, agora eu vou com você. E foi assim. E ela só foi estudar, voltar a estudar, quando o filho dela já estava indo no banheiro sozinho, comendo sozinho. E aí ela tomou de conta do bebê dela. Claro que eu dei um suporte, né? Ajudei, porque tem momentos que realmente não dá para você fazer. Aliás, você deixar, porque chega um momento que você olha assim, é uma criança cuidando de outra criança, mas a gente tem que assumir as nossas escolhas. E hoje minha filha, assim, é uma mulher da porra mesmo, sim, ela é antropóloga, referência em racismo, pesquisadora sobre, né, essa questão racial no Brasil, e é uma antropóloga, assim, demais. Eu sou muito, muito feliz e orgulhosa dela, assim também como a outra, que é psicóloga, meu filho que é empresário, tem uma empresa, e assim, eu me sinto muito feliz porque eu consegui, sabe, botar esses meninos naquele lugar onde eles pudessem ficar sem eu precisar deles, nem eles precisarem de mim. Então, o meu grande hoje orgulho é esse, deles terem essas vidas independentes, e isso aconteceu depois que eu comecei a viajar, porque eu queria que eles seguissem, eu tracei uma reta e queria que eles fossem por ali. E claro que não dava certo, então a gente brigava muito, a gente se desentendia muito. E hoje nós 3, assim, a gente se admira um dos outros, a gente, sabe, é muito linda a nossa relação, porque
só foi acontecer depois que eu dei liberdade para eles, né? Então, às vezes as pessoas pensam, as mulheres, como é que eu vou deixar meus filhos e tal? Gente, ninguém é substituível, isso eu posso provar, porque eu achava que se eu saísse de perto deles, eles não iam dar certo, e deu demais. Então, ninguém é substituível. Quando você sai de perto, tá? Porque o controle, ele sabota a capacidade das pessoas. Então, essa coisa de você querer agir pelo seu filho, facilitar as coisas pelo seu filho, você está tirando a capacidade dele de fazer o que ele precisa fazer para ter uma vida com mais dignidade lá na frente, porque não tem coisa pior do que você ficar sustentando seu filho depois dos 30, 40, sei lá quantos anos, que eu vejo os depoimentos das mulheres, né, contando sobre isso. Então, é isso que eu sempre falo, porque as mulheres estão abrindo os olhos, estão começando a se enxergar fora da caixinha, né, que chamam de lar, e pensando em comprar uma mochila. É bom. Ô, Josefa, na verdade, você está falando aí que você deu liberdade, as coisas só começaram a melhorar quando você deu liberdade para os seus filhos, mas eu acho que, na verdade, é quando você se deu essa liberdade, né? Quando você percebeu que você precisava se dar essa liberdade, né? Que você era uma mulher livre, na verdade, sempre foi, mas que estava aí fechada nessa... Como muitas mulheres, na verdade, né? Que não tem coragem ainda de sair, né? Mas tu sabe que eu tinha maturado essa ideia na minha cabeça, eu estava juntando meu dinheiro. Eu comecei em 2008 a pensar nessa voltinha no mundo, mas só que eu achava que 2 anos ia ser, né, suficiente. Eu rodava o mundo, depois eu voltava para o meu doce lá, né? E ia ficar, né, vendo TV, sei lá, TV não, que eu nunca gostei de TV. Não tenho paciência para televisão, mas assim, ia ficar fazendo outras coisas, assim, sei lá, me metendo nos movimentos de mulheres. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, assim, eu gosto de fazer tudo com mulher. Só não gosto de mulher para namorar, mas o resto tudo eu gosto de fazer com mulher. Acho muito bacana. Acho assim, nós somos muito, assim, nós somos muito criativas, nós temos muito poder, gente, sabe? Eu só queria que todas as mulheres entendessem isso e se unissem, porque o mundo ia ser muito porreta com a gente unida. Se desunida do jeito que as mulheres são, nós somos, né? Já dá um bom caldo, tu imagina nós unidas? Gente, esse mundo ia ser maravilhoso. Então, que eu estava dizendo? Ô, Josefa, qualquer coisa que você falar é inspiradora. E a gente aqui eu quero reiterar o que a Fernanda falou, que a gente está passando mal de rir das coisas que ela fala e amando, só que a gente não pode expressar os nossos sentimentos, porque o formato de gravação hoje é atípico. Então você pode retomar aí sua fala, Josefa. Então, assim, eu já tinha planejado nessa minha saída, né? Então, eu tinha um namorado, assim, né? Que ele era marinheiro, e ele já tinha dado 3 voltas no mundo. Eu digo, pô, ele deu 3, eu tenho que dar uma, pelo menos, né? E aí, eu comecei a juntar dinheiro, porque ele disse, mas é muito dinheiro, você tem que ter muito dinheiro. E aí, ele fez uma rota para mim de volta ao mundo. E aí eu fiquei olhando aquela volta ao mundo dele que ele fez para mim, mas uma volta ao mundo que não passava em Paris, que não passava. Como é que eu ia abalar Paris? Como? Eu queria ir em Salzburgo, olhar lá o castelo onde foi gravado o filme da minha vida, a Noviça Rebelde. Eu queria dançar igual a Maria naquele corredor lindo que tem lá no castelo. E eu disse, como que eu não vou? Aí depois eu entendi, ele fez outro lá, ele disse, mas que tem que ter muito dinheiro. E aí eu pensei assim, realmente tem que ter, porque quando eu viajei com a excursão para Portugal com meus amigos, eu gastei muito dinheiro, porque ele ficou num hotel muito chique, com comida e uns passeios, então foi muito caro. E eu fiquei com aquela ideia, então é muito caro mesmo, vou ter que trabalhar muito. E comecei a juntar dinheiro. E um dia ele perguntou, quanto você já tem? Eu falei, ele disse, não vai dar nem para começar. Aí ele disse assim, por que você não compra um apartamento que está na planta, estão construindo,
E aí, quando você se aposentar, porque eu pensei assim, vou trabalhar de 2008 até 2018, 2018 eu paro com 58 anos e vou gandaiar. Só que aí, ele me deu essa ideia e eu comecei, comprei o apartamento, em vez de botar dinheiro na poupança, eu pagava as prestações do apartamento. E aí eu fui olhando, aí acabou o namoro, aí depois eu ficava olhando os roteiros que ele tinha feito para mim, aí não tinha nada a ver. É porque ele, como marinheiro, ele só parava em cidades portuárias, então, cadê Paris, né? Não estava nos roteiros. Então, as voltas do mundo dele eram muito safadas, não era aquilo que eu queria para mim, né? Queria uma volta ao mundo de respeito, passando em Amsterdã, né? Amsterdã, eu sempre digo que Amsterdã é o parque de diversão do mundo, aquele lugar é fantástico, né? E aí eu fiquei, aí eu disse, não, vou fazer diferente. Aí comecei a fazer outro roteirinho, assim, tal, mais ou menos baseado no dele e tal, mas não segui nada, porque não deu, não foi assim. Saiu tudo errado, porque eu não trabalhei os 10 anos, até de 2008 a 2018, porque em 2016, com uma rebelião muito, muito foda aconteceu no estado do Ceará. Começou uma rebelião simultaneamente em todos os presídios do Ceará, na mesma hora, e foi um quebra-quebra, queima-queima. Foi tanta gente morta, assim, muita gente fugiu, e ficou aquela confusão, porque a gente não sabia quem tinha fugido, quem tinha morrido, porque como morreu muita gente queimado, ficou aqueles torrões e você não sabia. E aí eu já tinha começado a receber muita ameaça, porque eu desenvolvi um trabalho com as mulheres trans na prisão, e tinha combinado com uma situação muito difícil, porque eu fiquei muito mal vista na cadeia pelos presos, porque eles diziam que eu, em vez de estar cuidando dos pais de família, eu estava cuidando dos baitoulas, dos viados. Então, era assim, aquela coisa da homofobia mesmo. Fora também que existiam os colegas de trabalho que também eram homofóbicos e que não gostavam dessa minha atuação. Então, quando depois dessa situação, eu fiquei com medo de ficar no Ceará, e resolvi antecipar, né, a minha aposentadoria, que eu já podia pedir minha aposentadoria. Aí eu pedi minha aposentadoria e fui viajar. Então, foi uma antecipada, né? Em vez de 10 anos, foi só 8 anos. Eu não vendi o apartamento, deixei o apartamento e fui-me embora só com um dinheirinho que eu ainda tinha conseguido juntar, porque eu também comecei a trabalhar como professora, né, da universidade, dava aula em outras faculdades, e comecei a dar muitos cursos também, porque a segurança pública do Ceará me convidava muito, porque eu trabalhava muito essa questão de assunto ligado à história de prisões, à violência. Então, sempre que tinham cursos da segurança pública, eles me chamavam, era uma grana boa. Então, esse dinheiro estava guardado e foi com ele que eu saí. Então, é isso, assim, quando você planeja muito, não acontece como você planeja, mas você não pode deixar de não ir. Aí é que você tem que ir mesmo, que foi o meu caso. Era caso de vida mesmo, então eu não ia ficar no Ceará para morrer, não, vou embora viver no outro canto, bem longe, né? E aí eu fui para a Europa, e foi muito legal, porque antes eu tinha feito esse último trabalho com as mulheres trans na cadeia, e eu tinha uma pessoa que é cineasta, e ela disse, Jô, a gente podia fazer um documentário. E a gente fez um documentário dessa cadeia de mulher trans, e esse documentário assim, me abriu o mundo. Foi a chave que realmente abriu o mundo para mim, porque quando eu saí, eu levei esse documentário comigo, e eu tinha alguns amigos
em Coimbra, e aí eles me receberam em Coimbra para apresentar o documentário. Então eu apresentava o documentário sobre a cadeia das mulheres trans e fazia uma roda de conversa. E assim eu fui ficando conhecida e me convidavam para tudo quanto era lugar. Aí eu fui para Porto, participei do movimento feminista em Porto, apresentando essa nova mulher que estava chegando na sociedade, né, a mulher trans. E aí depois fui para a Espanha, e aí comecei a andar, e quando eu olhei, eu já tinha ganhado o mundo, né? Então não tinha como voltar mais, era andar para frente. E foi assim que começou a minha andança, né? Na Europa. Na Europa e não parou mais, né, Josefa? E agora América Latina, né? Porque depois de 1 ano e 2 meses na Europa, eu voltei para o Brasil, aí meus filhos já tinham, a Maria Isabel tinha vindo para São Paulo, tinha passado na seleção de mestrado de antropologia em São Carlos, na UFSCar. A outra tinha terminado o curso de psicologia, tinha passado no concurso, e o meu filho já tinha a empresa dele lá na cidade, no interior. Então, quando eu voltei, a casa estava fechada, não tinha ninguém morando. Eu, ai, que maravilha! Acabei tudo! Vendi o que eu pude, dei o que eu pude e saí com 10 quilos e uma mochila e fui para a África, e foram 18 países na África. Depois entrei pela Ásia e foi mais de 13 países na Ásia. E agora, né, estou por aqui, tenho um tempo pelo Brasil, nessa época de pandemia. Eu fiquei pelo Brasil, na Chapada do Veadeiro, Chapada Diamantina, nas praias do Nordeste, porque assim, eu não tenho mais casa, e aí isso é muito bom, porque eu tenho casa em qualquer lugar do mundo, né? Assim, eu chego, eu não tenho muito dinheiro, assim, não tenho um salário muito alto, né? Um pouco mais de $1.000, mas é o que eu tenho, e é com esse dinheiro que eu vivo em qualquer lugar do mundo. Tem dado certo. Tem dado muito certo, né, Josefa? Não. Muito impressionante, certo. Josefa, assim, e olha, vou te contar que eu também amo viajar, e a coisa do dinheiro sempre me breca, assim, eu penso, ai meu Deus, eu queria fazer, sei lá, 3 viagens por ano para a Europa, mas o euro tá absurdo e tal, eu acho que eu penso demais, né, o problema talvez seja esse. Eu tô querendo adotar uma filosofia, acho que você tinha que escrever um livro sobre isso, sabia? Sério, porque eu acho que uma das coisas que breca a gente para viagem é a questão financeira. E olha que agora a nossa moeda está muito furreca, né? Eu estou aqui na Colômbia e estou passando até um sobressalto, porque a nossa moeda vale 460 centavos de um peso colombiano. Gente, por favor. É muita tristeza você viver isso, né? Então, eu achava que eu estava bem, não estou, assim, estou bem, obviamente, mas eu tenho que ficar mais comedida. Eu não estou fazendo muito passeio como eu queria, sabe? Eu queria sair de noite, né? Sair um pouco à noite, porque a gente precisa ver a noite dos lugares. E, assim, eu gosto de cerveja. Gosto de cerveja, e assim, gosto de ficar de papo, assim, barzinho, mas não tá dando mesmo, sabe? Porque aqui no Rocha, graças a Deus, que eu tenho, né, esse desconto. E em Bogotá, uma seguidora me levou para casa dela, eu só passei 2 dias no hostel, ela foi lá, me pegou, catou, e fiquei mais 4 dias na casa. E assim, mas eu não gosto, na verdade, assim, eu vou, mas eu não gosto muito de casa, porque todo mundo tem sua dinâmica familiar, e eu acho que, por mais carinho e tudo, acaba atrapalhando um pouco, né? Porque a pessoa sempre está dividindo a casa com os filhos, com o marido. Então, assim, quando eu vejo que está bom demais, eu tenho que ir embora logo dali daquela casa, porque se ficar muito tempo vai ficar ruim, viu? Vai ficar ruim. Então, quando você tem que sair enquanto está bom. E aí também porque tem todo aquele cuidado. As pessoas acham que o fato de você ter
60, mais de 60 anos, né? Merece cuidado. Então, você não sabe se defender. Aí fica querendo sair com você, né? Porque diz, não, é perigoso, não, você não pode, não. Ai, meu Deus, eu fico falando, gente, eu já rodei meio mundo, isso aqui é fichinha para mim. Eu pego transporte público numa boa, eu não tenho medo, eu chego no aeroporto, quero saber qual é o ônibus, eu desço, eu faço, assim, um giro, mas eu chego, entendeu? Eu não tenho medo de me perder. Aliás, hoje eu digo sempre, ninguém se perde mais, a gente só se desnorteia, porque tem tanta coisa para botar você de novo no norte, que não tem mais como você se perder, tem Maps, é muita coisa, Google. Então, eu acho que o que as mulheres estão precisando mesmo é aprender a viver com menos, uma vida mais minimalista, tá entendendo? Que quando você fala a questão do dinheiro, passa por essa reformulação também, de você ir largando coisas que você acha que é importante, mas não é. Né? Quer dizer, você que sabe o nível de importância do seu batom na sua vida, do seu cabelo, da sua tinta de cabelo, né? Então, você que sabe disso. Eu sei o que é bom para mim, então eu tenho que ter meu remédio da diabetes, isso é importantíssimo, eu não posso deixar de ter, né? E outra coisa que eu estou tendo agora, por último, também, é um cuidado com relação à minha hospedagem, porque antes, isso é uma coisa, porque assim, depois da pandemia, é a primeira vez que eu estou saindo, né, para fora do país. Então, eu estou percebendo, assim, que eu já não estou mais tão, sabe, ágil para ficar descendo de beliche, de triliche, e não rola mais. Então, eu estou preferindo ficar sempre num quarto ou compartilhado com meninas, né, porque aí a gente fica mais à vontade, ou então, se o dinheiro for bom, se for um desconto legal, ficar no quartinho, assim, sozinha, com seu banheiro e tal, um pouco de conforto, né? E meus meninos, eles estão, assim, se empenhando mais se eu preciso, manhã, se tu precisar, tu diz, porque realmente, assim, muda muita coisa. De um tempo para outro, você vai vendo que seu corpo vai precisando de mais conforto, mais assim, mais cuidado, entendeu? Porque não é conforto que eu estou querendo, porque não quero dormir num beliche, né, em cima. Não é isso. Eu tenho que ter cuidado para não cair, porque você vai, às vezes, eu mijo de noite, eu sou diabética, eu sou mijona, então eu vou descer da cama de noite, sabe? A última vez, lá em Bogotá, eu ia caindo, cara. No outro dia eu estava doido, por isso que eu aceitei ir para a casa da mulher, né, da minha amiga lá, seguidora, porque se eu vou, senão eu vou me estrepar nessa porcaria aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver isso. Mas tem lugares bacanas para ficar, de rocha, por exemplo. Você vai em rocha que só tem quarto compartilhado com meninas. Não que compartilhar também com os meninos não seja bom. Claro que é, para mim é ok, né? Mas que a gente fica mais à vontade. E também, se você viaja com outras pessoas, você pode, por exemplo, se você viaja com amigas, se tem mais facilidade de encontrar alguém para viajar com você, você pode ficar num rosto também, dividindo, que às vezes sai mais barato do que você estar em cama, né? Então, você tem que parar de viajar ou eu quero luxar, né? Eu acho um luxo viagem de todos os jeitos, sabe? Mesmo assim, essa viagem de você ter que cozinhar, que ter que lavar sua roupa, de ter que comer na rua. A comida de rua é maravilhosa, eu adoro. Enquanto eu não como todas, eu não sossego. Então, você tem que ver, a viagem também tem a sua cara, né? Se você for uma pessoa muito luxuosa, é claro que vai parecer com você. Mas se for uma pessoa assim, tipo eu, né, humildona, eu digo que eu sou humildona, porque eu já sou demais, sabe, gente? Ô, gente,
A gente pode fazer assim uma temporada só de Josefa, né, Fernanda? Cada dia que ela estiver numa praça, a gente conversa com ela, pega as impressões sobre as cidades, porque assunto com Josefa não há de faltar. Mas a gente tem uma pergunta, não tem, da Dani hoje? Tem. Uma pergunta para todas as três. Olá, meu nome é Daniele. Semana passada eu fiz 52 anos e a gente faz aniversário e começa a pensar em umas coisas, né? Eu fiquei pensando, puxa, hoje eu sou uma mulher muito mais feliz do que eu era 20 anos atrás. Meu corpo já não é mais o mesmo, eu entrei na menopausa recentemente. Eu estou mais gorda, já apareceram as rugas, hoje eu pinto o cabelo para tampar os branquinhos, não é mais só para ficar mudando de cor. Mas eu também não sou aquela pessoa que eu era quando eu tinha 30 anos, felizmente, né? Minha cabeça já mudou tanto, eu já não me apego a tanta coisa que são tão pequenas, não precisa mais. Eu sou muito mais feliz. Mas aí eu fico pensando que tem sempre alguém te cobrando alguma coisa. Eu fico pensando também, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não estou, eu estou vivendo bem. Eu pago as minhas contas, eu cuido dos meus pais. Finalmente eu estou feliz no trabalho, depois desse tempo todo. Eu me encontrei, eu fiz novos amigos, eu mantenho os velhos e bons amigos, mas tem sempre alguém me cobrando. O que essas pessoas esperam mais da gente? Uou! Josefa, o que essas pessoas esperam mais da gente? Tem gente te cobrando, Josefa? Tem demais, tem demais, muito comportamento, né? De que eu tenho que ficar em casa, cuidando da família, o que vai ser de mim quando meu dinheiro acabar, que os meus netos não vão querer saber de mim quando, né, um dia eu estiver velha. E, assim, o que eu sempre tenho pensado é que, do jeito que eu estou tomando de conta da minha vida hoje, que essa vida linda que eu tenho, eu quero continuar tendo. Porque eu não quero ser, aliás, eu não quero colocar o peso da minha velhice nos ombros dos meus filhos, não. Eu quero assumir tudo que for meu, entendeu? Tudo que for meu eu vou assumir. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa por nós e por nós. Essas pessoas que falam, que criticam, queriam estar no lugar da gente, porque elas não têm coragem de fazer, você está entendendo? Eles têm inveja, sabe? Tem pessoas que dizem assim para mim, porque eu sempre andei com um papelzinho assim na minha bolsa, que eu era o mapa mundi, e eu tinha marcado onde eu ia, os lugares que eu queria muito ir na minha vida. Gente, eu já fui em todos os lugares que eu quis ir na minha vida o tempo todo. Esses lugares que eu estou indo agora, sabe, é lucro, porque os que eu queria ir, que eu sonhei na minha vida, eu já fui. Então, a gente não pode parar de ter sonho. Quando a gente para de ter sonho, sabe, a gente dá lugar ao medo. E o medo é tudo que as pessoas querem que a gente tenha. Quanto mais medo você tem, mais as pessoas vão querer você, sabe, para te cuidar, para te orientar por uns caminhos que tu não precisa mais ir, porque tu não precisa mesmo, sabe? Tu é dona de si, tu não tem, sabe, que a tua vida é só tua, por que tu tem que participar para os outros? Não precisa disso. Eu não tenho marido, eu não quero mais ter marido, eu não combino mais com vida de casada, porque eu não gosto de panela, não gosto de fogão, não gosto de cama, não quero cuidar de ninguém, nem também quero ser cuidada por ninguém. Eu nem quero ter ninguém, nem quero também que ninguém me tenha. Eu não quero isso para a minha vida, sabe? Eu quero fazer as coisas. Isso não me impede de namorar, não, porque eu já namorei muito também nas minhas viagens, arranjei amores maravilhosos, enfim. Você pode tudo, tá? Não é a idade que vai te limitar, não é a idade que vai te definir, e você tem que ser muito você, sabe? Você tem que realmente, assim, ter consciência do que você quer para você. E eu digo para as pessoas, o que você quer? Sempre quando elas dizem assim, eu quero viajar, quero você me ajude a fazer um plano de viagem. Eu digo, o que você quer? Porque a viagem é sua, não é minha, né? Então, ninguém tem o direito de ficar teleguiando ninguém.
sabe? Todas as pessoas vêm para cá, para este mundo, para viver. Então, o que você tem que fazer é descobrir qual é a sua missão. Cumpriu sua missão, agora foda-se, vai fazer o que você quer, o que está na sua cabeça, vai se vingar da sua juventude safada, que você não pôde um monte de coisa, entendeu? Se vingar daquela porra, daquele casamento nojento que deixou você lá embaixo, rente com o chão, vai crescer, vai ser aplaudida de pé, vai fazer, sabe, e acontecer na vida. Então é isso que eu digo para as pessoas: se vingue daquilo lá para trás, que você não foi ninguém, é agora que você é. Muito bom. Fernandinha, e aí, como é que tá a cobrança? Gente, é difícil falar depois de Josefa, né? Eu não tenho... A cobrança, ela sempre veio, gente. Principalmente para mulheres, né? Eu optei na minha vida por não ter filhos. Então já começa por aí. Casei tarde, né? Então, aquela pentelhação da vida, né? Não vai namorar, não vai casar, não vai ter filho. E aí eu tenho dado uma banana para essa galera já tem muitos anos. E agora, com a história do envelhecimento, é outra banana, sabe? A gente já, sabe, envelhecer não é fácil, a gente não pode romantizar isso, a gente sabe disso. Tem várias limitações, tem a história mesmo, né? Da menopausa, das rugas, do corpo que muda, né? Mas a minha essência, ela continua a mesma. A minha essência é dar o que eu sempre dei para essa galera, uma banana. Uma banana quando eu não quis ter filho, uma banana quando eu casei tarde, quando eu quis, sabe? Namorei muito, beijei muito na boca. Aliás, nem namorei, Josefa, eu nem namorei. Sabe, eu paquerei muito, beijei muito na boca, entendeu? Então, assim, é banana. Já tô dando a banana já tem muitos anos pra galera. E tem coisa que você sofre? Tem. Que você fica vendo o julgamento né, dessa sociedade, mas essa sociedade é pentelha há muito tempo, há muitos séculos, entendeu? É um bando de pentelho. Então vamos juntar com os que não são pentelhos. Sabe, a minha vida inteira eu me juntei com as pessoas que não são pentelhas. Porque o mundo é pentelho, o mundo vai te cobrar pro resto da vida e é isso aí, entendeu? Junte seus bons, junte com os seus, com as pessoas que pensam como você, que tá ali do seu lado, entendeu? Que gosta de você, se cerque de gente que você gosta, porque não estão pagando minhas contas, não são eles que pagam os boletos, não são eles que dormem ou não dormem por mim. Então, assim, eu ando meio, sabe, meio radical para várias coisas, entendeu? Ah, não gosta, foda-se. É isso. Olha, gente, não tem ninguém me cobrando nada, mas tem eu mesma me cobrando tudo. Porque tem isso também, né, gente? Às vezes o mundo não te cobra, mas você se cobra, né? Então, a gente faz terapia para resolver essas questões. E tá tudo certo. Eu tô preocupada com o nosso tempo, James. Como é que ele tá aí? Tá na hora de ir pras dicas? Tá. Dicas Aspirinios. Então, Josefa não tem cara de que para ver série da Netflix em pleno hotel de Bogotá. Eu acho que a dica da Josefa tem que dar a dica de país que ela mais gostou, de cidade que ela mais se gostou. Dá uma dica aí pra galera, e eu sei que essa dica sua não vai ser de série, nem sei se tempo de ler livro você tá tendo. Dá uma dica para nós. Eu tenho um Kindle, ganhei um Kindle de presente, mas sim, eu não tenho baixado, não tenho nada, não tenho comprado um livro, porque eu estou vivendo muito, sabe? Agora que eu comecei, olha, eu cheguei aqui dia 22 em Bogotá, de Bogotá eu já passei para Medellín, eu estou aqui em Cali, na próxima semana eu já estou querendo ir para Cartagena, depois para Santa Marta, tem gente me chamando, vem para cá que tem um banho de cão, de lama, eu olhei, eu vou mesmo ali. Então, eu acho assim que cada pessoa, né, tem os seus lugares assim, preferidos, que acho que
que combina, né? Então, por exemplo, Europa eu acho maravilhoso para quem gosta mais daquele que canta organizado, aquela vidinha mais tranquila, entendeu? Por exemplo, eu amei a Irlanda, fiquei muito tempo na Irlanda, gostei muito de Portugal, para entender mais o ritmo assim da vida. Depois você partir para um outro país, Espanha, que é maravilhoso, que já dá até para sair de Portugal, de Porto, inclusive, dá para ir até de Blá 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 ali para a região da Galícia, Santiago de Compostela, Corunha, Vigo, que é maravilhosa. E depois você entrar pela Itália, uns cantinhos da Itália pequenininho, gostoso de ficar. Paris é imprescindível, e Suíça também é muito caro, mas é muito bonito. Gente, assim, eu gostei de todo lugar que eu fui na Europa. Eu acredito que a Europa é muito fácil de andar, e muito fácil, e também tem muito brasileiro, né? Gente, não tenham medo de viajar, por favor, porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar, que ajuda muito. Quando eu saía, eu não falava, eu só sabia dizer I love you, hot dog, I love you, essas coisas que a gente já falou hoje. Então, eu me perdi demais, assim, eu era extremamente, eu ainda sou, assim, muito ruim de tecnologia, mas eu era muito mais, porque eu não sabia nem, assim, postar uma foto no Facebook. Então, hoje eu já faço um monte de coisa, assim, não é essas grandes coisas, mas as pessoas olham, né? Que eu tenho 22 mil pessoas olhando no Instagram, é porque acho que é bonito o que eu boto lá, né? Então, a gente vai aprendendo muitas coisas no caminho, vai aprendendo a falar outras coisas, sabe? Da civilidade mesmo, sabe? Obrigado, bom dia, boa tarde, enfim. Muitas coisas vai se abrindo e você vai também arranjando estratégias. Porque eu não posso te dizer quais os lugares, porque eu gostei de tanto lugar, assim, por exemplo, eu amei a África. Quando eu cheguei na África do Sul, eu pisava naquele lugar, eu disse, meu Deus, é aqui mesmo que eu sou gente, né? Porque eu olhava, capa de revista, tudo com negros, outdoor, tudo negro. Eu olhava assim, vinha aquele bando de negros sorrindo, com os penteados, parecia um monumento na cabeça. E eu, meu Deus, amanhã eu queria fazer uma chance dessa no meu... E foi uma alegria tão grande eu estar ali. Então, assim, a África do Sul eu acho muito fantástico, mesmo para quem é branco. Também a Namíbia, amo demais a Namíbia, gostei muito. Tanzânia, gente, olha, Zanzibar, meu Deus do céu, que é aquilo, o azul de Zanzibar é fora do comum mesmo. Eu acho Zanzibar um país da África muito barato e muito receptivo, mesmo para as pessoas que não são pretas, né? As brancas são muito bem-vindas, é um país muçulmano, mas é muito interessante, é muito barato também, diferente, porque sim, tem muitos lugares na África que a nossa moeda é bem, né, superior, mas você não tem que olhar a moeda, você tem que olhar o custo de vida daquele lugar. E considerar que a África é muito cara, às vezes, em alguns lugares, porque eles não produzem nada. Então, como eles não produzem nada, vai tudo de fora. Aí, por exemplo, uma hospedagem é mais cara, um restaurante que você vê um guardanapo é mais caro. Então, você tem que considerar muito isso, né? Agora, eu acho fantástico assim, as pessoas que se aventuram, como eu, sem muito roteiro, vai, porque todo lugar é lindo, todo lugar tem novidades. Aliás, o mundo está cheio de novidades, né? Então você vai achar isso em qualquer lugar que você for, até no bairro aí da sua cidade vizinha. Muito bom. E aí, Fernandinha, e a dica? Gente, eu vou ser curta e grossa hoje. Eu estou lendo a biografia do Lula, escrita pelo Fernando de Moraes, primeiro volume, e é isso. Ok, e eu então vou indicar uma minissérie, na verdade uma docu-série bem curtinha de 3 episódios que se chama Fundamentos do Prazer, que está na Netflix, e fala sobre o prazer feminino, essa coisa sobre a qual a gente não deve falar, porque se a gente postar no Instagram ele pode bloquear a gente. Então, pois é, sexo, prazer feminino, essas coisas todas proibidonas. Então, nessa série, uma série muito bem feita, assim, bastante educativa, eu acho. E eu me vejo, eu que sou uma mulher que gosto desse assunto, que gosto de saber sobre isso. A gente fez uma temporada falando de sexo aqui, né, Fernanda? Sim. E ainda assim, eu me vejo desconhecendo um bando de coisas sobre o corpo, o meu corpo e o corpo feminino, né?
Então, acho Os Fundamentos do Prazer uma série essencial para mulheres e homens que gostam de mulheres. Tá na Netflix. Gente, olha, Josefa, não tem nem palavras, né? Nem eu e o Fernando, a gente não tem palavras, não. Não Para dizer da alegria de ter você, vontade sei lá, de ter você todo dia conversando com a gente, maravilhosa. Sabe? Continue assim, inspirando, porque saber que você existe, a gente já fica feliz. Já fica, já dá assim um alento no coração, sabe? Já tô viajando com você, entendeu? Tô aqui, mas tô aí. E também a sensação de que é possível, sabe, assim, de você correr atrás do seu sonho mesmo. É possível. Cada vez que a gente se depara com uma Josefa, né, tão corajosa e tão consciente do que quer, é um respiro mesmo pra gente, sabe? É uma inspiração mesmo, assim. Você termina o seu dia. Hoje eu tô terminando o meu dia de uma forma bem mais otimista. E fico feliz e te agradeço, Josefa, pela sua história de vida, por você ter compartilhado isso conosco. A gente, inclusive, vai fundar o fã-clube da Josefa em Belo Horizonte. Isso aí. Preciso ir aí, que eu tenho muitos amigos, tenho vários seguidores também aí, muita gente. Eu fiquei devendo, passei esse tempo no Brasil e não fui aí. Mas agora, quando eu voltar no próximo ano, eu vou passar uma temporada em Minas. Combinadíssimo. Então, você já vai chegar, já vai ter fã-clube no aeroporto, tá? Combinado? Isso aí. Oxe, olha aí que eu vou querer uma charanga. Ai, gente, um beijo, Josefa. Muito obrigada. Pelo convite. Querida, boa noite. Obrigada a todo mundo. Toca pra onde que a gente vai? Pra Zanzibar. Zanzibar, toca pra Zanzibar, é isso aí. É isso aí, vambora. Simbora, minha gente. Obrigada, beijo. Rodrigo. Paciência aí, foi demais. Uma pessoa. Beijo. Beijo, querida.